esse ângulo. Tem. Um beijo, não tô... Vocês me poupam emocionalmente que eu tô fugindo Tá bom. de... Beijo, Então, beijo. beijo. Tá, bom almoço. Inclusive, o que a gente vai fazer aqui é o que a gente sempre faz, meus amigos Lucas Pedrosa, Vênia Casagrande, boa tarde. Boa tarde. A gente sempre tenta olhar os dois lados da história. Nunca nada justifica uma agressão e a gente sempre fala isso nesse programa. Mas eu quero que você me diga a informação que você tem, Vênia Casagrande. Primeiramente, boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Pedrosa. Vamos lá. Isso aí quem vai decidir é a justiça, é a polícia que vai apurar os fatos. O empresário, ele foi à delegacia e fez um boletim de ocorrência contra o Wesley, acusando o Wesley de agressão, que de fato a agressão teve, já a gente vai falar sobre isso, e também ameaça de morte. Eu, no meu papel como jornalista, eu tento sempre buscar os dois lados. E o outro lado da moeda, segundo relatos de testemunhas, é o seguinte: o empresário, no caso, que deve ser torcedor do Flamengo, ficou o tempo todo, quando o Wesley estava lá no quiosque, na Barra da Tijuca, no domingo, de folga, isso tem que ser dito. O Wesley não estava faltando a treino nem nada, ele estava na folga dele com amigos. E durante o tempo todo, esse empresário ficou perturbando o Wesley e os amigos, gritando, falando, vai para casa, você vai acabar parando no Bangu, querendo dizer que ele teria um declínio na carreira. A todo momento, criticando o Wesley, xingando o Wesley, mexendo com o Wesley, atrapalhando a vida do Wesley. Enfim, o Wesley estava de folga ali no quiosque na Barra da Tijuca. Num determinado momento, esse tal empresário chegou perto do Wesley. Foi quando o Wesley ficou com medo e, de fato, acertou um soco no rosto do empresário e depois saiu do quiosque. Então, Fernandinho, o meu ponto é o seguinte: eu não estou aqui para dizer quem está certo e quem está errado. O meu ponto é o seguinte: a agressão não se justifica em nenhum caso, mas também precisamos de parar de normalizar pessoas, no caso torcedores ou pseudo-torcedores, enfim, ou não é torcedor, de ficar perturbando um atleta de futebol na sua folga. Eu, no lugar do Wesley, estaria ali no domingo de folga à noite, eu estando lesionado? Não, eu não estaria, mas ele estava na folga dele. Isso não justifica o fato de alguém chegar lá e ficar o tempo todo mexendo com o jogador. Repito, a agressão não tem nenhuma justificativa para agressão. Acho que o Wesley está errado, não tem que agredir. Agora, o Wesley se sentiu incomodado e até mesmo ameaçado. Foi por isso que aconteceu isso. Isso segundo relatos de testemunhas. Quem está certo, quem está errado, quem vai decidir é a polícia, é a justiça que vai apurar os fatos. Eu, no meu papel como jornalista, só tentei ouvir um outro lado. Porque a gente não pode ouvir só um lado, que foi o lado do empresário, que deu uma entrevista ontem acusando o Wesley de agressão e também ameaça de morte. Ô, Vênia, eu tô contigo. Ô, Pedrosa, eu acho assim que se não foi uma legítima defesa, a agressão ela sempre te tira a razão. Infelizmente, o Wesley acaba perdendo a razão porque agride uma pessoa, né? E ele joga no Flamengo, é um time com a massa que cobra mesmo, a gente sabe que isso acontece. Em contrapartida, eu digo aqui, e aí eu não tô passando pano na agressão, porque eu já falei que eu não concordo e pra mim ele tá errado pela agressão. Mas é essa chatice das pessoas acharem que o cara tá lá no dia da folga dele e pode cobrar, e pode perturbar, e pode atazanar a pessoa no momento em que ele tá no lazer. Isso não deveria mais acontecer, mas a gente ainda vê no futebol. Eu queria saber de você, Pedrosa, como é que isso vai cair? E eu quero informação sua se você tem como isso foi parar no Flamengo, né? Como é a leitura do Tite, por exemplo? Tá chegando agora, mais ou menos, né? Tem uns meses aí, mas está consolidando seu trabalho. E aí tem uma briga ali na lateral direita. Isso pode atrapalhar o Wesley, você acha? Sem dúvida. Eu acho que, principalmente, o que você falou tem toda a razão. Quando você dá um soco em alguém, você perde a razão. O cara pode ter te perturbado, o cara pode ter te enchido o saco, mas se você deu um soco na cara dele sem ele ter te agredido, não foi legítima a defesa naquele caso, pelo menos até as informações que a gente tem agora, eu acho que você perde a razão. Independentemente disso, a gente sabe que a nossa sociedade ela é muito rigorosa e acaba não entendendo que o atleta tem vida pessoal. E a gente sempre defende isso aqui no SBT Esporte Rio. O atleta na folga, ele pode fazer o que ele quiser. Se ele está fazendo ali com os amigos dele uma resenha, mesmo lesionado, se é certo ou errado, isso aí não cabe a gente. O ponto é, ele estava de folga. O trabalho dele, que provavelmente era estar tratando no clube, foi feito durante a semana. Agora, no domingo ele estava de folga, então é o momento de lazer dele. A partir do momento que ele também sabe que ele é um jogador do Flamengo, esse tipo de coisa pode acontecer, infelizmente. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade violenta. E violência não é só dar soco na cara de alguém, tá? Ele ficar falando pro Wesley que o Wesley vai parar no Bangu, que o Wesley é um... E o que o Wesley é ruim, não sei o quê, isso também é violência. O cara tá violentando ali uma pessoa que tá no lazer dela. Então é completamente errado também a parte do advogado. Em relação ao campo e bola,
Eu tenho certeza que o Tite não gosta desse tipo de coisa. Então, obviamente, se você já tem uma briga ali, onde o Varela tá na frente, onde o Varela é o titular, e o Wesley vem mostrando essa indisciplina, e eu não digo por ele só ter dado soco na cara, mas por estar lesionado, tá lá curtindo o dia dele, que eu não acho errado, mas talvez isso possa pesar para a cabeça do treinador, sem dúvida alguma. Ô, Vene, e como isso foi, como foi feita a leitura dentro do Flamengo em relação a esse caso? Primeiramente, o atleta ele não faltou ao treino no dia seguinte, que era quando ele precisava estar na reapresentação, esteve lá no Ninho do Urubu normalmente, fez o trabalho que ele deveria ter feito normalmente, um trabalho à parte, porque ele está tratando uma lesão muscular, então ele não faltou ao treino, ou seja, ele não pode ser punido. Até porque, se a gente for parar e analisar, quem está à frente dessa situação é Marcos Braz, que foi acusado recentemente de agressão de um torcedor em um shopping. Então você vai punir... E você vai punir o atleta por ter feito isso, sendo que o próprio dirigente acabou agredindo o torcedor. Então, assim, não tem como. Ele não tem moral nenhuma para punir ninguém. Se alguém pode punir o Wesley, ou pelo menos chamar para uma conversa, é o Tite. É o Tite. Agora, você me questionar se o Tite vai tirar espaço do Wesley, eu também concordo com o Pedrosa. Eu tenho certeza que o Tite vai levar isso em consideração para tomar as decisões dele. E outra, o Wesley hoje é reserva imediata do Varela. Se tinha alguma briga ali, com certeza o Wesley perdeu alguns pontos com a comissão técnica do Tite. Repito, era folga dele, mas vocês acham mesmo que o Tite, do jeito que ele é bem pragmático, do jeito que ele é extremamente correto, disciplinador, ele gostou de saber que o Wesley, num domingo de folga, à noite, estava num quiosque com amigos? Claro que não, mesmo sendo folga. E deu um soco na cara de alguém? Exatamente. Eu acho que tem muita gente babaca nesse mundo, tá, Fernanda? Eu tenho certeza que provavelmente, pelo que o Veneto trouxe aqui, do gelado das pessoas, o cara ficou perturbando ele e ninguém tem sangue de barata. Enche o saco mesmo, entendeu? Mas assim, é isso. Ele não poderia ter dado soco. É só ele pegar as coisas dele, do quiosque. Ó, rapaziada, vamos embora que esse cara aqui tá enchendo o nosso saco. E o pior é assim, a gente fala... E vai pra outro lugar, a gente entendeu? fala da questão da chegada do Tite, ele melhorou essa parte social, mas ano passado a gente viu um Flamengo repleto desse tipo de noticiário, né? E agora mais um caso e que parece que fica fora até do tom, porque o que a gente estava fazendo na leitura aqui, nossa, o Tite resolveu esse problema que estava muito latente do Flamengo na temporada passada, Pedrosa. Não, e é mental mesmo. Porque é isso. Se qualquer pessoa, por exemplo, se a gente tá num quiosque aqui e vem um cara que odeia o SBT Esporte Rio, que começa a perturbar a gente, o que a gente vai fazer? Fernanda, Venê, vamos embora? Vamos pra outro lugar pra gente curtir o nossa parada aqui? Vamos botar a pessoa de casa pra ela ter conseguir se colocar no lugar, por exemplo, do Wesley. Eu já falei, não justifica a agressão nunca. Mas imagina aí que se você é enfermeiro, médico, né? E alguém chegar pra você e fala, que plantão horrível, hein? Tá almoçando, um monte de gente lá doente, você almoçando? Mas é minha folga. É sua folga? Mas, ué, vai lá. É plantão, um monte de gente doente ali. Que plantão ruim, hein? Ih, que plantão ruim. Você tá lá com a tua família, com o teu amigo, comendo. Que plantão. Ih, vai perder a vaga. Ih, vai... O que você faria? É uma babaquice Você levanta tremenda. e fala o quê? Meu irmão, para. Mas... Em contrapartida também, ele tem que lembrar que ele é um jogador de futebol. Perfeito. Que no Brasil, o jogador de futebol é mais cobrado que o político, infelizmente. A gente cobra mais o jogador de futebol do que o político, né? Eles são muito cobrados, eles já vivem nesse ambiente de cobrança, Venê. E aí acaba que fica... A agressão nunca pode ser a justificativa, mas também tentar olhar um pouquinho o lado... de uma ala que foi lá falar. Esse é o lado que eu quero levantar aqui. Porque a gente não pode normalizar esse tipo de situação. De a todo momento chegar alguém e ficar te perturbando. Eu entendo, repito, eu no lugar dele eu não estaria ali, tá? Se quer fazer uma resenha com seus amigos, vai na sua casa, evita fadiga, respeita o momento. É um jogador reserva, é um jogador que está se recuperando de lesão muscular. O torcedor do Flamengo outro dia xingou o Pedro no Maracanã, não vai xingar o Wesley na rua? Então eu, no lugar dele, evitaria fadiga. Só que também a gente precisa entender o outro lado. Imagina o cara tá ali com seus amigos, a todo momento ficar ouvindo besteira. Não dá para chegar um empresário, ficar xingando o cara o tempo todo. Vem cá, empresário, você não tem mais nada o que fazer também, não? Mesmo. Do que ficar ali meia hora falando, tu vai jogar no Bangu, que é isso. Tá boa, cara. Tá todo mundo errado na história. Repito, a agressão não é justificativa pra nada. O Wesley tá errado, perdeu a razão toda. Agora também o outro ali, ó o rosto dele, ficar ali xingando o Wesley a todo momento. Peraí também, não tem mais o que fazer. Pedrosa, vamos falar de campo e bola? Ô, Vene Casagrande, pra esse Fla-Flu aí, o Flamengo tá se preparando pro jogo de volta da Semi, né?
contra o Fluminense e bateu novos recordes defensivos com o Tite. Cadê? O Flamengo finalmente parece o equilíbrio que precisava. A era Tite tem sido melhor do que os rubro-negros esperavam e a atuação do time tem cada dia mais sido ofensiva. No Fla-Flu, a equipe quase não deu espaço para o tricolor em campo. A questão é o time que se defende, a forma que se defende e essa solidariedade que eles têm em conjunto, o coletivo que se falou para jogar, mas também para defender. Então, por isso que a gente bate muito na questão do equilíbrio, né? De não tomar gol é importante, quanto menos gol tomar é importante. Com 24 jogos no comando do Flamengo, contando o ano passado e esse ano, Tite é o técnico com a menor média de gols sofridos, 0,5. É como se a sua equipe sofresse um gol a cada 2 partidas. E não é à toa que o time está há 10 jogos sem sofrer gol, além de ser destaque no ataque. O técnico também tem feito a equipe ficar com a cara dele e fazer jogadores ganharem destaque, como é o caso de De La Cruz. O jogador já mostrou ter visão de jogo, além de criatividade e facilidade no toque com as 2 pernas. Mas já revelou que seu ponto forte é a perna esquerda. O atleta ainda não marcou com a camisa do Flamengo, mas está treinando para aprimorar seus feitos. Vai ser muito difícil, então uno tiene que mentalizarse. Va a ser una semana muy linda, porque incluso lo que es por fuera del juego, internamente hay una competencia por querer jugar que es muy importante. Mesmo com a vantagem e esse equilíbrio na equipe, o time já voltou aos treinos com foco total na partida de volta. Ayrton Lucas e Eric Pulgar, que saíram do último jogo com dores, ficaram apenas na academia e devem ser avaliados nesta terça. Já Gabigol voltou a treinar com o grupo e Wesley fez atividade separado do elenco. A equipe tem o resto da semana livre para se preparar para o clássico e tentar repetir o bom desempenho do time. Bora ativar o modo Aizen? Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Então é isso aí, rapaziada, clima tenso no Flamengo, né? Muita polêmica aí envolvendo o atacante, o meia, o lateral, né? Lateral direito, o Wesley, questionado aí, né, rapaziada, ter dado um soco aí no nenhum, né, dos empresários aí e pode perder pontos com o técnico Tite, né? Então vamos aguardar os próximos capítulos. E também, pessoal, a situação do Gabigol, né? Gabigol vem perdendo espaço na equipe do Flamengo e é provável que ele não permaneça no Flamengo, né, na próxima temporada. O bicho pegou, né, e a grave denúncia foi revelada, né? Gabigol fora aí dos planos do Flamengo, beleza? Então é isso aí, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, deixa o seu like. Se Deus permitir, amanhã eu voltarei com mais informações do nosso Mengão.